Pai, obrigada, Jesus, por estar aqui conosco, Senhor, a sua doce presença, Jesus, Espírito Santo. Obrigada por falar nos nossos corações, Senhor. Obrigada, Senhor, que a palavra que vai ser falada hoje, Senhor, que traga revelações no nosso coração, Senhor, que a gente saiu daqui mais e mais cheio da sua palavra, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Chegou mais alguém? Estela Ayane. Estela Ayane. Mãe, vai lá, Ayane. Compartilhando com vocês, acho que é a primeira vez de fato que eu estou falando aqui. Não olhem o ministro, olhem a palavra através do Espírito Santo. A gente vai no Efésios capítulo 1 diante hoje, a gente vai estudar definições comentários. Tô gravando? Algumas coisas não foi fundamentalmente um processo da vida. Eu uso algumas versões de 26 e gosto de dar a minha então, se vocês vejam uma versão que pareça ser um pouco estranha, aí vocês podem olhar depois eu falo as conversões, tá bom? Mas inicialmente, a gente vai ler, boa noite, Efésios capítulo 1, que diz o seguinte, a partir do versículo 1. Pode uma vez língua de vocês para acompanhar. Sempre que qualquer ministro for ministrar, independente de quem seja a pessoa ministrando, vocês têm que ter como base Atos capítulo 17, onde Paulo fala que os cristãos de Bereia eram nobres. Por que eles eram nobres? Porque enquanto Paulo ensinava a respeito das profecias de Jesus no Antigo Testamento, eles olhavam e verificavam os salmos, os profetas e na lei. Então, quando qualquer ministro for ministrar, sempre procure as escrituras. Por quê? Ela é a nossa base de regra de vida. Se a gente não conhecer as escrituras, a gente pode ser facilmente enganado, mediante reconhecer as pessoas. Porque muitas pessoas hoje, elas colocam toda a maturidade o quanto de Deus aquela pessoa manifesta. Mas isso não é um parâmetro. Por quê? Porque se a gente for ver como se estudar a carta de Coríntios, vocês vão ver que é uma igreja que tinha bastante problema de sabe? Onde tinha falado para profecias, discernimento, expulsão de ninguém, a demônio de interpretação de línguas, e Paulo chamou essa igreja de carnal, de criança, de inimigos da fé, porque é muito problema. Então, o quanto de Deus, tanto, né, isso se manifesta, não quer dizer se essa pessoa é madura. Uma pessoa madura em Deus é o quanto do fruto do Espírito que ela manifesta da própria vida, e o quanto esse fruto do Espírito pode, de fato, transmitir Cristo para o outro no nosso dia a dia. Isso é o famoso andar em amor na prática. Então, qualquer ministro que for ministrar, sempre olhe as escrituras, sempre estude em casa, sempre verifique. Por quê? Eu já falava com Oséias 4:6 e também a gente vê atualmente pelos avisos de Jesus, nos evangelhos e na lei dos apóstolos, o povo perece por falta de conhecimento. E a gente não pode perecer por falta de conhecimento com a informação toda na nossa mão. Amém? Então vamos lá, Efésios capítulo diz o seguinte, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, escreva esta carta ao povo santo de Éfeso. Perceba que aqui, Paulo não chama o pessoal que morava em Éfeso de pecadores. Paulo chama o povo santo de Éfeso. Então, trazendo uma aplicação prática, o povo santo que habita em Alfredo Wagner, o povo santo que habita em São Paulo, o povo santo que habita em Floripa. Então, aqui já está falando da perspectiva eterna, da mentalidade de Deus, de como Deus nos vê através de Jesus, como um povo santo. Então, por isso que ele começa o cumprimento da carta dessa forma. Seguidores fiéis de Cristo Jesus. Aqui tem seguidores fiéis de Cristo Jesus, trazendo a aplicação. Seguidor é aquele que olha a palavra de Deus, entende ela e pratica. Não é um seguidor que ouve e escuta, porque Paulo também trata desse tipo de seguidor. Aquele que escuta a palavra e não pratica, ele se olha no espelho e esquece de quem é. Então, quando a gente olha a palavra de Deus e pratica ela, a gente está conhecendo quem a gente é em Cristo e automaticamente a gente está conhecendo quem é nosso Pai. E automaticamente o fruto vai se manifestar na nossa vida e através da nossa vida. E a gente pode falar seguidor de Jesus. Isso daí. Que Deus, do nosso Pai Senhor Jesus Cristo, lhe dê em graça e paz. Parece um cumprimento comum, mas não é. A palavra graça aqui do grego é a palavra charis. A palavra charis do grego significa capacidade de Deus de produzir resultados que a gente não consegue produzir naturalmente. Não é somente favor imerecido. É a graça de Deus que veio através de Jesus, que foi derramada na nossa vida, que produz resultado.
Por isso que Paulo fala em uma carta específica, ele fala, eu estou fraco, então sou forte, porque a graça de Deus nos capacita. Então a graça de Deus nos capacita, por isso ele fala graça e paz. Essa palavra paz no grego é a palavra eirene, que significa paz que excede todo entendimento. É a paz de estado de espírito, de sabermos que quem é o nosso Pai, que somos nele. É a paz de conhecê-lo. Aí ele continua, todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, que nos abençoou. Qual o tempo verbal que está aqui? Está no passado, presente ou futuro? Passado. Que nos abençoou em Cristo Jesus. Por quê? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, cada pessoa que está em Cristo já foi abençoada por Deus lá atrás. Ah, mas Fábio, por que demora para manifestar algumas coisas? Quando a gente entende que a gente precisa sempre, toda vez olhar, Deus, eu quero isso aqui para a minha vida, e não entende que a gente já tem tudo, você está tipo assim, eu estou pedindo algo que eu já tenho. Se você entender que você já tem tudo, automaticamente isso, através da graça de Deus, vai se manifestar na sua vida, porque você já tem todas as coisas através de Jesus. Você muda o eixo de pedir algo que tu já tem, você entende pela palavra que você já tem, e você é grato e recebe pela fé aquilo que você já tem. E por receber aquilo que você já tem pela fé, automaticamente se manifesta na sua vida. Tudo certo até aqui? Então vamos lá. Então a gente já foi abençoado em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Mesmo antes da criação do mundo, Deus nos amou e escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Veja bem, antes mesmo da gente nascer nessa terra, da gente estar lá no ventre da nossa mãe, Deus escolheu nos amar. Isso resolve o problema de paternidade, que tem hoje, gente, tem muitas pessoas que têm problema de paternidade. Você tem problema com o pai, com a mãe, com o tio, com tia, que muitas vezes pensa lá, essa troca de família, no tio assume o lugar de pai, aí não tem uma experiência muito boa. Deus resolve esse problema, mostrando que ele escolheu nos amar. Então a gente não é um acaso, a gente não é um erro. Deus escolheu nos amar, Deus sabia que a gente nasceria, e mesmo já sabendo disso, ele já nos escolheu nos amar, e ele já comunica que ele já nos amou através de Jesus. Foi decisão dele. Por isso que todos nós não somos matados, todos nós fomos planejados por Deus, fomos amados por Deus primeiramente. Então Deus já provou o seu amor para conosco quando ele enviou Jesus, demonstrando isso na tarde. Para falar um detalhe, porque um detalhe. Tem hora que eu faço piadas de mim mesmo. Mas aqui foca tudo em Jesus. Isso. Eu não vim aqui para falar de religião, eu vim aqui para ouvir a palavra de Jesus. Mas como foca tudo em Jesus, né? Como é que tem religião que quer tirar Jesus fora? Aqui tudo que ele mostra é o amado, é no Filho, é em Cristo, é no sangue de Cordeiro. Tudo foca no Pai através do Filho. Exatamente isso. Por isso que quando ele foca tudo isso, quando a gente entende a revelação que é em Cristo Jesus, a nossa vida é transformada na medida que a gente conhece. Então essa revelação ela acaba sendo progressiva na nossa vida, porque como Pedro fala, a nossa alma ela está em processo de salvação ou renovação. Paulo trata isso como renovação na mente. Quanto mais a gente conhece, mais a gente compreende essa verdade, e nós transformamos o nosso jeito de pensar e de agir, através da palavra de Deus, a nossa alma ela vai receber essa revelação e vai servir das verdades de Deus. É assim que a gente adquire renovação. Aí olha só. Continuando aqui o comentário aqui. Ele nos predestinou para si, olha só. Ele já nos elegeu nele, predestinação, uma eleição nele. Lá no tempo eterno de Deus, ele já nos elegeu para estarmos nele através de Jesus. Para nos adotar como filho por meio de Jesus, o Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, ele já fez tudo isso através de Jesus, porque ele quis, em outras palavras. Ele decidiu isso, ele não pediu opinião de ninguém, ele falou, eu amo vocês, eu quero predestinar vocês para serem meus filhos, eu amo vocês. Mesmo vocês não me conhecendo, eu quero comunicar para vocês que eu decidi isso e quero me apresentar para vocês, eu quero conhecer vocês, eu quero que vocês me conheçam. É isso que ele está fazendo aqui uma linguagem mais simples. Aí ele fala assim, vocês, Deus assim o fez para louvor da sua gloriosa graça que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Por que ele fez isso? Por causa da graça dele, da capacidade dele.
Porque ele sabia que lá no princípio do jardim, lá, ele fez o homem conforme sua imagem e sua semelhança. Essa imagem se perdeu. E ele trouxe o plano através de Jesus, e a gente vê pelas escrituras, como fala lá em 1 João 4,16, que a gente é como Jesus ali na terra, quando a gente recebe ele, que ele proporcionou isso através do Filho. Tudo por causa da graça dele, porque ele nos ama. Então, se eu fosse fazer uma pergunta para vocês aqui da meditação, por que Deus mais se importa? Deus se importa com aquilo que a gente tem ou com a nossa vida? Com a nossa vida. O que é mais importante, uma estrutura ou que a gente tem ou a nossa própria vida? Então, Deus está mais interessado na nossa própria vida do que nós mesmos mostramos muitas vezes. E aí que está o problema. Quando a gente entende que Deus está interessado na nossa vida, vendo tudo que Ele fez através de Jesus, a gente olha isso e a gente recebe esse impacto na nossa vida, a nossa vida ela é transformada a partir disso. Porque isso gera um impacto assim, que a gente reconhece automaticamente o amor dele na nossa vida. E por conhecer o amor dele, não tem como você andar de maneira ingrata. Você começa a andar em gratidão pela pessoa de Jesus, pelo que ele fez por nós, da onde ele nos tirou. E aí se cumpre a profecia, que Deus queria habitar no meio de seu povo, que fala lá em Mateus. Emmanuel, Deus conosco, Deus convosco, dependendo da tradução. Ele está no meio de nós através do Espírito dele, que ele enviou, que é o famoso, que é o nosso melhor amigo, o Espírito Santo. Então ele está no meio do seu povo, ele nunca saiu do meio do seu povo. Isso quebra também aquele pensamento que Deus se afasta. Como é que ele vai se afastar de nós se ele habita em nós por meio do Espírito Santo? Não tem como. Deus está tão perto de nós que na próxima respiração nossa, Deus já está conosco, porque ele habita dentro de nós. Então não tem como Deus se separar da gente. Porque a gente tem o Espírito Santo, que é o selo da garantia que a gente vive mais pra frente. Então não tem como Deus fugir de nós ou a gente se afastar de Deus. O que pode acontecer em alguns casos é a pessoa receber algum tipo de engano através do ensino errado, e esse ensino errado conduzir a pessoa a pensar que Deus se afastou dela porque ela não está sentindo um arrepio quando ela ora. E isso daí é um ensino errado. A pessoa começa a medir a experiência, a revelação da Bíblia, da palavra de Deus baseada em experiências físicas. E Deus não chamou a gente para ter experiências físicas. Deus chamou a gente para andar em fé. E andar em fé é ter a certeza daquilo que está escrito, e essa certeza daquilo que está escrito transborda da nossa vida, e a gente sabe porque está escrito, com fundamentação que ele está em nós. E a gente não oscila mais nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e sentimentos e em experiências físicas, porque a gente sabe que Deus está no nosso meio, e Deus está em nós. Tudo certo aqui? Ou tenho rápido demais? Tudo certo. Amém. Vamos lá. Olha o 7. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou os nossos pecados. Olha só, ele é rico em graça, ele comprou a nossa liberdade. Quando a gente olha para a cruz, muitas pessoas falam, pô, coitado de Jesus, porque ele foi pregado na cruz. Mas se você ler Colossenses, se você ler Gálatas, se você ler Hebreu, você vai perceber que a cruz foi o triunfo sobre os governantes dessa terra. Então, a cruz é o símbolo de triunfo de Cristo sobre todas as coisas, porque todas as coisas foram colocadas em Cristo Jesus, quando ele foi pendurado no madeiro em nosso lugar. E quando ele foi pendurado naquele madeiro em nosso lugar, a gente estava lá também, porque ele pagou o preço por isso. Ele deu essa liberdade através do sangue dele. Aí olha só, o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe desse glória. Paulo está falando daqueles que receberam a primeira revelação, que foi os 10 apóstolos. Logo em seguida veio Paulo, entre outros, e chegou até nós nos tempos de hoje. Agora vocês também ouviram a verdade. A gente tem ouvido essa palavra que é verdade. As boas novas da salvação. Ou seja, a salvação não é uma má notícia, a salvação é uma boa notícia. Por quê? Pensa só, você não sabia quem era seu pai, você não sabia o que aconteceu. Ele te deu, com a graça dele, ele te elegeu, te escolheu, te amou para te libertar de algo que você não sabia. E ele te apresentou essa notícia. E quando você cria essa consciência de que você precisa dele, você vê por que se torna uma boa notícia. Porque ele te coloca novamente onde ele sempre quis. Nele. Através do Espírito Santo. Através do sangue. Aí olha só. E quando creram em Cristo,
Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Essa promessa já aconteceu. Toda pessoa aqui que já recebeu Jesus tem o selo do Espírito Santo. Por isso que eu falei anteriormente. Não tem a possibilidade de Deus se afastar de vocês. Por quê? Porque Ele habita em vocês, Ele é um com vocês, como Paulo espera. Aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. E por ser o mesmo Espírito com Ele, você tem todas as coisas concernentes a tudo que Ele tem. Ele passou para nós. Então vocês têm a promessa, que é o quê? O Espírito Santo. Esse é o selo que garante tudo isso. E o Espírito Santo não se retira com vocês como na antiga aliança. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Ele vinha sobre aquele grupo de pessoas para atuar algo específico naquele momento. A nova aliança, o Espírito Santo está dentro. A pessoa conhece Deus a partir de dentro da paz interior que excede todo entendimento. Onde o Espírito Santo não sai mais de nós. Então, quando você nasce de novo, por exemplo, você tem a experiência de nascer de novo. E em seguida, o Espírito Santo vem sobre você e te reveste com poder para você testemunhar, como a gente vê em Atos, quando vê ali o Espírito Santo a primeira vez. Isso. Aí ele fala em capítulo 14. Falando ainda do Espírito Santo, o Espírito é a garantia da nossa herança. Qual que é a nossa herança? Tudo que é em Cristo Jesus. Quem é que está no céu hoje, lá com o corpo ressurreto e glorificado? Cristo. Qual que é a nossa herança? Receber o corpo glorificado, o mesmo corpo que Jesus tem hoje. Então ele é o selo dessa herança que tem na nossa vida. E esse selo aqui é a garantia que nos mantém no propósito de Deus, quando a gente o conhece cada vez mais. Por isso é importante conhecê-lo. Porque se a gente não conhecê-lo, como é que a gente vai saber o que a gente tem nele? Como é que a gente vai viver a partir dessa nova vida que ele deu para a gente se a gente não conhece ele? Fica a pergunta para a meditação. Aí ele continua. Até o dia em que Deus nos resgatará, olha só. Ele é a promessa até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor da sua glória. Ou seja, a gente é propriedade de quem? O texto está falando de Deus. Quem é que vai vir nos resgatar? Porque a gente é propriedade dele? O próprio Deus. Quem que é a garantia que mostra que a gente é propriedade dele? O Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo da promessa é essa garantia que ele deu para nós, que a gente recebeu mediante a fé. E tudo isso ele fez dentro do contexto porque ele quis nos resgatar, porque ele nos amou primeiro, porque ele decidiu fazer tudo isso por nós. Aí ele fala aqui, no 15, desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte. Perceba novamente, ele está falando pelo povo santo de toda parte. Ele não trata ninguém como um pecador. Ele não trata ninguém como um desgraçado, como farinha de Jacó, como um moinho, como muita gente fala por aí. Ele trata como povo santo, porque ele já está olhando o que Deus pensa através de Jesus, o que ele já está mostrando na prática, o que é uma mudança de mentalidade. Aí ele fala assim, não deixe de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus, olha só, isso tem uma oração muito bacana. Isso aqui, Paulo está orando pela igreja de Éfeso. Se a gente pegar o que Paulo vai descrever nessa oração e fazer uma aplicação pessoal na nossa vida, a gente vai aprender e a conhecer coisas em relação ao Senhor como nunca conhecemos. Porque olha o que Paulo fala nisso. O Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Qual que é o desejo? Crescer no conhecimento dele. Qual que é o desejo de Deus que é revelado também em Efésios capítulo 4? Que todos cheguem à unidade da fé e à maturidade do Filho de Deus. Então a maturidade, o alvo de Deus é que a gente se torne filhos maduros e não mais crianças levados como ventos de doutrina. O que é um vento de doutrina? Uma hora está crendo numa coisa, outra hora está crendo em outra. Uma hora um fulano disse aquilo, começa a praticar aquilo, outra hora o fulano disse aquilo outro. Isso é vento de doutrina. Você tem que conhecer a Deus através da palavra. Quando você conhece Deus através da palavra, logo a sua base doutrinária revelada em Cristo Jesus vai ser tão fortalecida e tão crescente que essa base doutrinária vai conduzir a nossa própria vida onde a gente estiver. E a gente vai aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, porque a gente já vai conhecer qual que é a vontade, o pensamento de Deus sobre aquela área.
E a gente não vai ser mais levado em ensinos errados que têm aparência de sabedoria. Tem muitos ensinos que têm uma aparência de sabedoria, mas não é a verdade, não é nem sábio. É só uma aparência. Aí ele fala aqui e continua. Sabedoria espiritual e entendimento para que cresça no conhecimento dele. Olha o que ele fala no 18. Ora para que o seu coração seja o quê? Iluminado. Ó, ele está orando para a igreja de Éfeso para que o coração dele seja iluminado. A fim de que? Para quê? Que tipo de iluminação? A fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, a rica, gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Por que ele ora? Para que as pessoas conheçam essa verdade que a gente está conversando aqui hoje. Né? Ele ora para isso. E a gente, quando a gente não tem tanto conhecimento nisso, a gente pode pegar Efésios capítulo 1, do versículo 17 em diante, orar isso no nosso secreto pelo Senhor, que o próprio Espírito do Senhor que habita em nós vai nos conduzir pelas Escrituras e vai começar a mostrar essas verdades para a gente. Se você leva isso como a parte diária da sua vida, não como um ritual religioso, qual que é a diferença do ritual religioso na prática? Você não faz isso com uma troca. O ritual religioso ele vai fazer isso com uma troca. Deus, eu estou fazendo isso, agora eu quero isso. Não. Isso é ritual. O que você faz? Você entende que ele já te deu isso e você ora sabendo que ele já te deu isso, você só está pedindo aquilo que ele já te deu. E aí você muda o eixo do seu coração, você coloca isso com a graça, você depende totalmente da graça dele para nos capacitar. E aí sim você vai receber a revelação. Porque tem muita gente que troca isso com uma barganha. Eu estou fazendo isso agora eu estou cobrando de você. Não. Ele já nos deu isso. Você faz com o entendimento que ele já nos deu tudo isso através de Jesus. E porque ele já nos tem dado tudo isso, ele quer que a gente conheça. Então você ora a partir desse eixo, internalizado no seu coração a partir desse eixo, nessa direção, não na direção anterior. Esse sendo iluminado pelos olhos do nosso coração. Isso. É tipo, tu pode estar escutando a palavra, mas seu coração está endurecido. Exatamente. Então, tipo, tu não vai receber a palavra. De igual quando Jesus estava andando sobre as águas lá e o pastor gerando. Exatamente isso. Ele olharam, acharam que era um espírito, se essa história. E daí Jesus falou, não, lembra, Senhor é o dele, subiu no barco e a tempestade parou. Exatamente. E aí fala que eles ficaram espantados pelo que Jesus fez por conta do coração deles, sabe, endurecido. Uhum. Mas eles não estavam fazendo nada demais, eles estavam remando contra o vento. Eles estavam tentando se salvar, estavam fazendo uma coisa que qualquer ser humano fazendo nada. Exatamente isso. Mas o coração deles, mesmo assim, estava endurecido. Eles não estavam ali contando mentira ou falando mal de alguém. Não, eles só estavam agindo ao natural. Que é a parábola da semente. Então, tu pode, cara, agir no natural o dia inteiro, se encher do mundo. E se tu esquece da palavra, teu coração pode ficar endurecido, mesmo sem pegar. Mas tipo, eu não tô pegando, eu tô seguindo a Deus, tá? Mas às vezes tá se enchendo de mim, que às vezes não é pegado, mas por conta de tu tá se enchendo só no mundo físico, e teu coração fica endurecido e sobrenatural. Às vezes tu pode curar alguma pessoa e achar, vou curar ela aqui, mas dentro de ti, se ela for curada, tu vai ficar espantado. Isso é um sinal que teu coração pode estar endurecido. Então, geralmente não vai acontecer a cura, porque existe incredulidade na indústria. Exatamente isso. Por isso que o coração é importante. O eixo do teu coração nas suas orações, como o Paulo está mostrando aqui, é importante. Se a gente faz por troca, a gente não entendeu o evangelho. O evangelho é por graça mediante a fé. Se a gente tenta barganhar com Deus qualquer coisa, a gente não vai receber nada, porque a gente está indo pelo caminho inverso. Isso é um método e não o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a graça por meio da fé e não ao comprar. Aí olha só. Ainda no verso 18. Oro para que o seu coração seja iluminado e cumprindo a esperança concedida àqueles que ele chamou. Quem que ele chamou? Porque todo mundo está aqui hoje, mais muita gente aí. Ele chamou. E a rica, gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Ó, novamente ele está falando a rica, gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Quem que é o povo santo? Nós. Nós que estamos em Cristo Jesus. Somos o povo santo de Deus.
Aí ele fala, dizendo, ó, também oro para que o quê? Entendam, olha só, ele ora para que a gente entenda isso, ó. A grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. E é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar no lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Ele quer que a gente entenda esse poder que levantou Jesus dos mortos no terceiro dia. Jesus falou assim lá nos evangelhos. Muitas pessoas erram por não conhecerem as escrituras e o poder de Deus. Quando a gente não conhece as escrituras e o poder de Deus, a gente pode errar. Porque a gente precisa conhecer Ele, Ele quer que a gente conheça, é o desejo dele. Porque quando a gente conhece isso, a gente vai conhecê-lo. E que maravilhoso é conhecer o nosso Pai que nos ama tanto. É maravilhoso isso. Então, para a gente não errar em conhecê-lo, a gente precisa conhecer as Escrituras, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Muitas pessoas estão procurando uma manifestação de Jesus numa visão. Isso não é errado. O problema é quando isso se torna o norte do coração daquela pessoa e ela substitui isso por isso aqui, ó. No caso, substitui a experiência por isso aqui. Tem que substituir por isso aqui por mim, gente. Não a experiência. Eles querem muitas vezes a experiência e não querem a palavra. Porque se qualquer experiência que está contraditória à palavra de Deus, ela precisa ser avaliada. Porque existem espíritos enganadores lá fora também. E esses espíritos enganadores, eles querem nos enganar. Por isso que tem muitas pessoas que estão caçando profetas. Quem aqui já viu pessoas caçando profetas? Eu já vi muitas vezes. Eles estão caçando profetas. O que é caçar profeta? Ou vou naquele culto para ver se Deus fala comigo através daquela pessoa porque diz que é profeta. Ou vou naquele culto para ver se aquela pessoa tem uma visão comigo, para ver se Deus mostra alguma coisa para ela. Ao invés de ela conhecer o que Deus quer para a vida dela, a vontade de Deus que já está revelada na Bíblia, ela fica caçando pessoas para que Deus fale através dessa pessoa. Isso se chama também o quê? Caça de profetas e se chama bengala espiritual. Mas Chapecó a gente conhece como bengala espiritual. É uma pessoa que substitui a responsabilidade de conhecer o próprio Pai e transfere para outra apresentar para eles, ao invés de eles conhecerem a Deus, porque Deus quer se revelar para eles. Quando você remove as bengalas, automaticamente o que te vê muitas vezes é aquelas pessoas que saem do convívio da comunidade cristã, elas falam, pô, aquela comunidade lá não deu atenção para mim. Saí porque me trataram mal. Mas o que Jesus tem a ver com isso? Nada. Jesus não tem a ver com isso. Aquela pessoa está com a motivação errada e não quis conhecer a Cristo de verdade. Porque se conhecesse a Cristo de verdade, ela não faria isso. Ela entenderia que todas as pessoas estão em processo de renovação da mente, transformação da mente. Todas estão em crescimento constante através da palavra de Deus e todas vão falhar em algum ponto. E, gente, é normal. Por que é normal? Pessoas. A gente é diferente um do outro. A gente foi criado de maneira diferente. Por isso que a Bíblia ensina, se relacionar em comunidade, perdoando uns aos outros sempre. Se tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e converse com ele. Olha, tem um amor, entende, traz aquela pessoa para você, levanta aquela pessoa quando aquela pessoa parecer abatida. É isso que Jesus ensina a gente a se relacionar, porque Ele é nosso Pai. Aí vamos lá. Rapidinho, fala lá, brother. Depois sobre essa questão de conhecimento, eu no meu também, quando falo de coração, você fala sobre entendimento. Isso que é sinônimo, né? Coração e entendimento são adjetivos e não são substantivos para dizer da nossa alma. Isso. Sobre essa questão de conhecimento, é muito mais entender você fazer uma interpretação do texto e você, saber uma história construída. Esse conhecimento é o conhecimento nacional. Esse conhecimento é um conhecimento que eu conheço o pai. Como você conhece o pai? Da mesma forma. Você não conhece dele, sabe a altura dele, sabe qual o tamanho da calça que ele veste, a camisa que ele gosta, nada disso. Eu tenho esse monte de simulação aqui, para você ter. É mais que um relacionamento só de intelectual. Porque o conhecimento intelectual sem a prática demonstra que a pessoa não entendeu nada. Isso é Tiago. A fé sem obras é morte. Então, a fé autêntica em Cristo Jesus, ela é praticada através das obras. Isso não é um quesito de salvação. Salvação a gente recebe mediante a graça pela fé em Cristo Jesus. Isso não tem a ver com as nossas obras. Mas
Paulo, o próprio Paulo escreve que nós somos criados para realizar boas obras. Então, isso já foi determinado pelo próprio Deus para a gente andar nisso através dele. Entendeu? Então, basicamente é isso. O conhecimento relacional, para a gente andar nessas boas obras também, para ir conhecê-lo, a gente precisa se aprofundar no relacionamento com ele. Isso somente a gente pode fazer. Não é uma liderança que vai fazer pela gente, não é um coach que vai fazer pela gente. Isso é algo relacional, individual de cada um. Você com o seu pai com você. Pessoal transferido, né? Exatamente. Não tem como transferir isso para outra pessoa. E é através da oração e da leitura da palavra. Não somente leitura, se encher disso e conhecendo. Diariamente, constantemente, não como um ritual. Entenda aquele até que você conheça. Faça isso no sentido, pô, eu vou fazer isso não como um ritual religioso. Eu vou fazer isso porque eu quero conhecê-lo. Aí o estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia se torna gostosa, porque você não fica com sono, você não fica com preguiça, porque, pô, hoje eu vou lá, vou sentar com meu pai, vou conhecer o que ele diz. Aí, enquanto você lê, você conversa com ele. Aí vai tendo essa troca. Né? Por isso tem a palavra relacionamento. Exatamente isso. Gadão Brothers. Aí, olha só no versículo 19. Também oro para que entenda, isso aqui foi 21 corrigindo. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome. Não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu, olha só o que Deus fez. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. E o fez o quê? Cabeça de tudo. Para o quê? Para o bem da igreja. Quem é a igreja? A igreja, parte da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é um corpo vivo e orgânico que está espalhado nesse globo chamado de terra. Seja nos Estados Unidos, seja no Paraguai, seja na Venezuela, seja no Brasil. Todos nós que estamos em Cristo somos parte do corpo dele. Aqui nessa cidade, especificamente, está uma fração da igreja de Jesus. 23. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as ruas, em toda parte. Aí continua. Olha a nossa situação anterior. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de muitos pecados. Isso é aquilo que a gente estava antes, nos quais costumávamos viver, como o resto do mundo. Ou seja, o resto do mundo, Tiago fala que existe duas sabedorias. A sabedoria terrena e diabólica, que é animal, e a sabedoria do alto. O mundo está andando em qual tipo de sabedoria? Terrena e diabólica, que é animal. E que sabedoria que a gente está escolhendo andar? Que vem do alto, através da revelação de Cristo Jesus. Então, olha só, o pessoal do mundo olhava tudo lá. O pessoal do mundo ensina meritocracia, porque eu faço, porque eu mereço, eu consigo. Pô, fui eu que fiz. Sou a última Coca-Cola no deserto. Não. O pessoal do mundo ensina isso. Então você tem que ter essa meritocracia toda de você. Principalmente na área de bens. Foi teu mérito, você conquistou. E essa pessoa, e nós devemos ter cuidado com isso para não ir por esse caminho. A gente tem que substituir isso por Cristo através de mim, pela sua graça, me capacitando para isso. E a graça dele através da minha vida e gerou tudo isso na minha vida. E por gerar tudo isso na minha vida, a glória é dele. Obrigado, Jesus. Exatamente. O intelectual te ajuda. Aí olha só. Ficou acostumado a ver como o resto do mundo obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração, ou na mente, em algumas traduções, dos que se recusam a obedecer. Temos nós vivíamos desse modo, ou seja, todos nós vivemos desse modo anteriormente. Seguindo os desejos ardentes da inclinação da nossa carne, éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, olha só o que ele fala aqui. Mas Deus, olha só, ainda bem que tem esse mais. Mas Deus, tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, ou confirmando aquilo que eu falei anteriormente. Quando ele foi pregado naquele madeiro lá, nós estava pregado também antes mesmo da gente nascer. Ele nos deu a vida naquele momento já. Na mente de Deus, mesmo que a gente não nasceu nesse tempo cronológico, ele já viu a gente salvo nele, porque ele já pagou esse preço.
Então, para Deus, do tempo eterno de Deus, todas as pessoas, ele olha para as pessoas através de Jesus. E essas pessoas, quando recebem a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, o Espírito Santo vem e convence aquela pessoa, naquele momento, é apenas manifesto aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Ela se torna filha de Deus naquele momento, porque chegou o tempo dela receber o Pio Life, o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Aí ele fala, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E olha só, e pela sua graça que vocês são salvos, não é por se você faz caridade, se você ajuda os pobres e viúvas, não, é pela sua graça. A salvação não é uma moeda de troca, a gente recebe pela fé mediante a graça dele. Ele quis assim, ele estabeleceu assim. Obrigado, Jesus, e a gente recebeu que a gente não ia conseguir se salvar. A gente não consegue se salvar. É somente através de Jesus. Aí ele fala o que ele fez conosco, olha só. Pois ele nos ressuscitou com Cristo. Ó, quando Cristo foi ressurreto, a gente também ressuscitou com ele. Olha só. E nos fez o quê? Assentar com ele aonde? Nos lugares celestiais ou domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo. Não porque a gente, agora eu estou assentado lá, não. Porque ele quis assim. Quando ele ressuscitou Jesus, ele falou, ó, eu quero vocês aqui comigo. Ele estabeleceu isso para nós. Então a gente está num relacional com Deus diretamente na sala do trono. A gente não acessa a sala do trono, a gente está na sala do trono. A gente está sentado em Cristo Jesus nesse lugar. Ele quis isso. Antigamente o pessoal fala assim, as orações, vou entrar agora na sala, aqui na tua sala de trono, e dar santo. Não, tu já está nesse lugar através de Jesus. Quem quis isso? O próprio Deus. E ele fez isso através do sangue de Jesus, pela sua graça. Ele estabeleceu isso, e ele quis isso, e ele quis assim, e ponto final. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá contar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Eras futuras, ainda em muitas eras. Essa mensagem chegou até nós. Imagina quantas pessoas ainda vão ver essa mensagem, que vão ouvir essa mensagem e receber lá daqui, sei lá, daqui 5 anos, 1 ano, daqui no dia de amanhã, por exemplo, que é o dia mais recente. Essas mesmas pessoas, quando ouvir essa mensagem, falam, agora eu entendi. Então, está aqui, ó, a gente é isento dessa transformação. Por isso que os nossos frutos, eles devem produzir Cristo no nosso dia a dia. Aquelas oportunidades, todo mundo aqui, né, fazendo um pinicô um pouco para cá, por esse caminho que eu vou ir agora, toda oportunidade que acontece na nossa vida, de pessoas que muitas vezes nos irritam ou nos tratam mal, são oportunidades para a gente produzir Cristo para aquela pessoa em nós e não produzir obra da carne. Isso demonstra o quanto a gente de fato entendeu sobre ser relacionado com Deus e com o próximo, porque quando a gente se relaciona com Deus, a gente automaticamente vai replicar esse mesmo relacionamento para com o próximo, porque a gente entende que o próximo também é o irmão em Cristo Jesus. Que o Cristo é o pai dele, é o irmão mais velho dele. Então, os nossos relacionamentos que a gente tem no nosso dia a dia, das situações que acontecem, são ótimas oportunidades para a gente produzir Cristo, o fruto de Cristo, e não o fruto da carne. Então, muitas pessoas podem estar crescendo nisso. Isso é legal, isso é muito bom, mas não use a fase de crescimento também como uma bengala para não desenvolver isso. Faça a seguinte validação nisso. Se aquela pessoa me irrita, por exemplo, e todo mundo tem gente assim, a gente não pode falar que não tem. Se aquela pessoa me irrita, por exemplo, ou te irrita, fica lá, se eu agir assim vai dar ruim. Se eu pensar qualquer outra coisa contrária daquela pessoa lá, eu vou pensar diferente do que Deus pensa. Aí eu estou numa situação. Quem é que está na carne? Sou eu ou aquela pessoa? Então se eu conheço Cristo e quero manifestar Cristo, eu vou olhar como Deus olha para aquela pessoa e vou produzir o fruto que Cristo quer que eu produza. Se aquela pessoa me irrita, eu vou trabalhar no quê? A longanimidade, paciência, bondade. Vou olhar para aquela pessoa e falar o seguinte, essa pessoa aqui vai me ajudar a crescer nisso. Aí você entende o ferro afia ferro, que não é somente no gogó. Quando a gente senta aqui estudar ferro que afia ferro, aplicado no contexto geral, são todas as situações que acontecem na nossa vida.
onde tem pessoas diferentes com que a gente tem contato, e essas pessoas diferentes vão ajudar a desafiar para que a gente traduz o fruto de Cristo através de nós. E nisso a gente pode demonstrar Cristo, além de palavras, mas demonstrar no fruto do amor. Tudo certo aqui? Vamos lá então? Aí ele fala, vocês são salvos pela graça por meio da fé, olha só. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, olha só. Deus deu esse presentaço para a gente, que é a salvação através da graça por meio da fé. Aí ele fala, não é uma recompensa pela prática de boas obras. Olha só, você não tem como barganhar. Pai, ó, porque eu estou praticando isso, eu vou ser salvo, não. Não é uma recompensa por isso. Ele te deu isso como de presente. Ele garantiu isso. Daí ele fala, para que ninguém venha se orgulhar. Porque as pessoas, elas podem pegar a graça de Deus, no sentido da salvação, e dizer o seguinte, olha só, olha o que eu fiz. Eu ajudei aqueles pobres ali. Ó Deus, ó, olha o que eu fiz. Sabe que tipo de comportamento é isso que a gente vê nos evangelhos? Os fariseus. Senhor, eu não estava lá orando lá, eu não estava lá desmando e estava fazendo isso. Eu não sou como esse pessoal todo aí, aquela parábola que ele canta. Aí no final ele fala, quem saiu justificado? Aquele que se exaltou, aquele que pediu para receber da justiça de Deus que está em Cristo Jesus. A resposta a gente já sabe. Aquele que foi justificado foi aquele que se humilhou, no sentido de recebeu da justiça que provém de Deus, e não da justiça própria, da famosa meritocracia. Aí ele fala o seguinte, no 10, pois somos obra-prima de Deus. Olha só o que a gente é. Uma obra-prima de Deus. Criados em Cristo Jesus, olha só, a fim de realizar boas obras que ele de antemão planejou. Ou seja, até as boas obras que a gente falou anteriormente, se a gente quer praticar, não como uma troca, ele mesmo planejou a partir dele. Por isso que o eixo do nosso coração que é Pai, a sua graça determinou isso, eu entendi isso. Então, graças ao que o Senhor fez, graças ao seu sangue, graças ao Espírito Santo, não é minha capacidade, é a sua capacidade. Então, quando eu sou fraco, por mais que eu estou crescendo nisso, por mais que eu estou me desenvolvendo na minha alma nisso, o Senhor em mim pode produzir tudo isso, e eu quero isso. E a sua graça faz isso através da minha vida. Eu recebo isso pela fé que eu tenho em ti, e eu ando com essas coisas não para mostrar para as outras pessoas, mas para que as pessoas vejam o Senhor em mim através de mim, e o Senhor seja glorificado através do Filho. É esse o coração. Bom, Agora, porque elas têm sem salva, elas receitam. Pode ficar o pecado. De modo que eu na peça que já seja eu não tirar na aparência do pecado, eu tenho não ser não. Então, chega o dia que vai ver a natureza do pecado e se não é mais bacana. exatamente. Paulo ele trazendo o seguinte, ó, peraí, vocês estão na graça, mas isso não quer dizer que vocês vão sair praticando o pecado por aí. Por quê? O pecado, quando você entende que você nasceu de novo, a sua mente está nesse processo de transformação. Então, automaticamente, você vai achar que aquela prática ainda continua coerente com aquilo que tu é. Mas você entende, quando você entende que o seu interior mudou, a sua mentalidade ela precisa acompanhar essa mudança. Por isso que Paulo fala no Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 12, para a gente transformar a nossa mente. Ele também fala isso em Efésios, capítulo 4, do verso 22 ao 24, e também em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5, ele fala sobre isso. Quando a gente entende sobre isso, a gente pega tudo isso dali, muda a nossa mentalidade nisso, e a gente começa a andar entendendo quem Deus é. Por isso que a gente precisa conhecer as Escrituras. Ele fala em Romanos, Isso. não se moldam os padrões desse mundo. Exatamente. Mas transformar-os pela renovação do vosso entendimento para que conheceis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa palavra transformar-os para conhecimento de nós, para poder mais aqui, a palavra grega metamorfo, que é diferente da palavra grega metanoia para arrependimento. Então, a palavra metanoia é o que? O arrependimento que vem através da confiança em Cristo Jesus, onde a gente dá um 180 na nossa vida e olha para o outro lado. E o metamorfo está falando de uma transformação, uma transfiguração da nossa mente, onde essa transformação vem pelo contínuo conhecimento do nosso relacionamento com o nosso Pai. Quando a gente decide conhecê-lo através do relacionamento, quando o irmão Daniel falou anteriormente, ele fala a palavra do conhecimento ali. Quando a gente decide fazer isso, a nossa mente começa a ser transformada. Isso é o metamorfo que o Paulo está falando ali.
Deixa eu ver. Não seria isso. Não, senão por mim continuava até meia-noite, porque Vou terminar sim, tá no intervalo. vai terminar o capítulo? Acho que é uma boa. Vamos terminar o capítulo, então. E tira mais antes de terminar o capítulo. Vamos lá, então. Deixa eu encontrar aquilo que a gente parou, para o versículo que a gente versículo 10. Obrigado. Aí ele fala, não esqueçam que vocês, gentios, a gente era gentil, a gente não era judeu. Qual que é a diferença? O judeu é aquele que nasceu diretamente da linhagem judaica sanguínea, que nasceu lá em Israel, que nasceu das ruas dele. A gente nasceu em outro país, então a gente é gentil. Era gentil. Eram chamados incircuncidados. A gente não tinha, a gente não foi circuncidado como o judeu. Todo mundo sabe que é circuncisão aqui, né? Mais ou menos? Assim dizer, os dedos da hora. É a cirurgia que tu faz Sim, tira o prepúcio. tira o propúcio no órgão masculino, que é o símbolo da aliança que Deus fez através de Abraão. Isso daí. Então a gente era incircuncidado pelos judeus que se orgulhavam na circuncisão, ou seja, eles estavam se orgulhando de uma promessa que foi feita na carne, por um sinal na carne, que é a remoção do prepúcio. Embora ele fosse apenas um ritual exterior humano. Olha só, Paulo chama isso de ritual exterior humano. 12. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, que a gente não conhecia. Eles têm todas as informações desde o início. Tem os patriarcas, tem tudo. A gente tinha o quê? A gente nem sabia, mal sabia quem era Jesus, quem era Deus. E eles estavam tudo isso que ele está dizendo. Nós vivíamos no mundo sem Deus e sem esperança. Então a gente estava aqui achando que a vida era só trabalhar, comer, dormir e treinar e correr, e era só isso. Ir debaixo da terra, pagar as contas e acabou. A vida, a gente achava que a vida era só isso, mas a vida não é só isso. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus. Olha só. Mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Jesus, confirmando o que eu falei lá no início. A gente foi unido com Cristo, a gente não está mais afastado dele. A gente foi unido pelo sangue de Jesus e a gente tem o selo da promessa que é o Espírito Santo, a nossa vida. Porque Cristo é a nossa paz. Lembra da paz lá do início, lá? Quem que é a nossa paz? Cristo. Ele uniu o quê? Judeus e gentios em um só povo e derrubou o mundo que trazia inimizade e separava. Ou seja, eles se acharam porque tinham todas as coisas anteriormente, que a gente não tinha nada. Cristo separou tudo isso, tirou a diferença nenhuma e ele uniu os dois em um só povo. Aí, vamos lá. 17. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como a nós que estávamos perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Olha só, porque Cristo fez isso, Deus através de Jesus fez isso, todos nós, tanto eles como nós, temos o mesmo acesso a Deus. Não tem mais, esse aqui tem um acesso especial, esse não. Não tem mais isso. Todos nós temos o mesmo acesso a Deus através de Jesus. Ele fala em Hebreus 12. Não temer de sangue de vós e maravilhas, mas você próprio ser. E outro uma vez que no lugar santíssimo, por nome dele e eterna redenção. Exatamente, por causa de Jesus. Aí ele fala, portanto, vocês já não são estranhos, a gente não é mais estranho. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Mais força, gente, glória a Deus. Glória a Deus. Aí a gente não é mais estranho. E forasteiros. Mas o que a gente é? Co-cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. A gente é um co-cidadão e membro da família de Deus. Então a gente pode andar em alegria, a gente não precisa ficar com aquela cara de Deus. Por mais que no dia a dia a gente acontece situações que a gente faz essa cara, a gente não precisa nisso, a gente pode escolher coisas. Eu não quero ficar com essa cara, quero ficar com aquela cara de inimigo que eu amo Jesus. Essa força. Exatamente. Aí ele fala o seguinte, no 20, juntos somos o quê? Somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular,
Ou seja, a pedra de esquina é o próprio Cristo, que está falando o quê? A gente nasceu a partir da revelação que há em Cristo Jesus, fundamentado no ensino dos apóstolos e dos profetas. Essa mesma a fundamentação não muda, é Cristo. Aí ele fala no 21, nele fomos filhos, como? Como? Não entendi. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Olha só, nele somos firmemente unidos. A gente está unidos através de Jesus. Constituindo um templo santo. Para quem? Para o Senhor, novamente santo. A gente foi constituído um templo santo para quem? Para o Senhor. Por meio dele, olha só, por meio de Jesus, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Onde Deus está vivendo hoje? Aí nós. Se Deus está vivendo em nós, a gente tem o próprio Criador habitando em nós por meio do Espírito, o poder que levantou o corpo morto de Jesus dos mortos ao terceiro dia, o poder que gerou todas as coisas, está onde? Dentro de nós e sobre nós. Já foi revestido de poder. Então, vocês precisam de mais poder ou vocês precisam ter um relacionamento com o nosso Pai? Então, ninguém mais aqui precisa de mais poder, porque você já está com todo o poder, porque Ele habita em você, Ele já derramou isso, irmão. Então, a gente precisa conhecê-lo através do relacionamento nosso com Ele. E esse relacionamento vai produzir automaticamente, esse poder vai fluir através da nossa vida. E por isso que curas acontecem, milagres acontecem, expressão de demônio acontece. Numa intensidade cada vez maior. Porque Cristo quer se manifestar onde? Através de você. Nós somos um canal dele aqui nessa terra. E quando a gente conhece ele por meio do relacionamento, entendendo todas essas verdades que a gente leu no capítulo 2, meditando nessas coisas, deixando isso se encontrar um solo fértil no nosso coração, que é o principal, e realmente receber essa palavra aqui e começar a andar nela, a nossa vida vai refletir Cristo. E aí a gente entende o que Jesus falou. Vocês são o sal dessa terra. Vocês são a luz desse mundo. Vocês andam na verdade. Então você vai salgar essa terra. Você vai trazer esse tempero diferente. Porque você está trazendo o tempero de quê? De Deus. E não o seu, mas de Deus em você, através de você. Ele fala que vocês farão pessoas da maiores viando das igrejas verdes, porque ele foi para o Pai. Exatamente. Ele já foi para o Pai, como o nosso irmão citou, e que ele está aqui na Terra hoje como um representante do reino de Deus. Todos nós. E como representante do reino de Deus, o que a gente precisa conhecer? O nosso Pai. Conhecendo o nosso Pai através do relacionamento que vai acontecer na nossa vida, Cristo vai se manifestar e as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, pô, mas será que é o Daniel, mas será que é Jesus? Mas será que é o Gabriel, mas será que é Jesus? Vou olhar isso e falar, tipo, aqui, eu conheço o nosso Pai para a gente se conhecer também. Exatamente. Isso nem a gente é depois assim, dessa compra que Deus fez de nós, né? Então, a pai tá contra, né? Pai tá contra. Então, assim, isso aí. Se conhecer para a gente manifestar aquilo, se encher do conhecimento, se encher da palavra, conhecer o nosso espírito que já tem comigo, né? O espírito que é um com Deus, para a nossa alma, doente está com ninguém seja. Exatamente. Todos nós temos tudo que a gente precisa, né? Como a gente falou lá hoje. Todos nós temos tudo porque Cristo está em nós. Então seria isso. Quer orar, Pai? Então, pode fechar o horário de morar. Vamos fechar os olhos e vamos orar, então. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite maravilhosa. Quero te agradecer, Pai, porque a sua palavra é viva, Pai, e eficaz. E ela encontra, assim, solo em nossos corações, Pai. Porque para que essa palavra, Pai, frutifique no nosso solo, no nosso coração, Pai. Que hoje que foi derramada, regada essa semente, Pai, ela possa assim, encontrar esse solo. E essa palavra possa manifestar aquilo que o Senhor já programou ela para manifestar. E eu quero te agradecer por isso, Pai. Cada irmão aqui, cada irmão possa crescer no seu conhecimento e na sua graça para manifestar a Jesus através a Jesus aqui nessa terra. Como é o seu desejo, para que a gente chegue também à maturidade que também é seu desejo. E eu te agradeço por isso tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Não tem igual, tem chato, né?
Isso. Free audio post-production by alphonic.com.